Não acredito que é você. A voz de Marta tremia. À sua frente, na entrada de sua casinha de madeira com paredes rachadas, estava o homem que ela jurara nunca mais ver. Fernando, 15 anos depois. Ele usava um terno que valia mais que tudo que ela possuía. Seus sapatos lustrosos brilhavam sob o sol da tarde. Ela vestia uma blusa remendada 3 vezes e sandálias com a sola gasta. Entre eles, um silêncio de década e meia. Marta, eu. Fernando tentou falar, mas as palavras engasgaram. Ao ver o interior da casa, uma mesa manca, 3 crianças, descalças olhando-o com olhos enormes, paredes nuas, o cheiro de umidade e pobreza. Ele havia viajado 5 horas em seu carro de luxo para chegar àquele vilarejo esquecido. Havia ensaiado 1000 vezes o que dizer, mas nada o preparara para isso. "O que você faz aqui?", perguntou ela. Sua voz era dura, mas seus olhos contavam outra história. Havia dor, tanta dor. "Preciso falar com você." Fernando deu um passo à frente. "É importante, importante." Marta soltou uma risada amarga. "Depois de 15 anos, depois de ir embora sem explicações, depois de me deixar sozinha quando mais precisei." As crianças se esconderam atrás da mãe. O caçula, de apenas 5 anos, abraçou-lhe a perna. "Não é o que você pensa", disse ele. "Então me diga." Ela cruzou os braços. "Diga-me, o que é tão importante que te traz aqui, depois de tanto tempo? Diga-me, por que aparece agora, quando já aprendi a viver sem você? Quando já não preciso de suas promessas vazias?" Fernando respirou fundo, enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope. Um envelope que mudaria tudo. "Vim te entregar isto", disse ele, "e te contar a verdade, a verdade." Essa palavra flutuou entre eles como um fantasma, porque a verdade tinha o poder de destruir o pouco que restava ou de reconstruir tudo das cinzas. Marta olhou para o envelope sem tocá-lo. Seu coração batia tão forte que doía. O que ela não sabia é que aquele envelope continha algo que ela nunca imaginou, e que a conversa que estava para começar revelaria segredos que haviam estado enterrados por 15 longos anos. Se esta história te toca o coração, não se esqueça de se inscrever. Histórias como esta precisam ser contadas. Marta não pegou o envelope, simplesmente se afastou e apontou para o interior da casa com um gesto seco. "Entre, mas tire esses sapatos. Não quero que suje o chão." Fernando obedeceu, tirou seus sapatos italianos de couro e os deixou na entrada. O chão de cimento batido estava frio sob seus pés. Limpo, ele notou. Apesar de tudo, estava impecavelmente limpo. As 3 crianças continuavam observando-o. A mais velha, uma menina de uns 12 anos com tranças desarrumadas, olhava-o com desconfiança. O do meio, um menino de 8 anos com uma camiseta 2 números maior, escondia-se atrás da irmã. O caçula, agarrado às pernas da mãe, chupava o polegar. "Sofia, leve seus irmãos lá para fora", ordenou Marta suavemente. "Mas mamãe, agora, meu amor." A menina assentiu, pegou os irmãos pela mão e saiu pela porta dos fundos. Antes de ir, lançou a Fernando um último olhar. Um olhar que dizia: "Se você machucar, lá vai se ver comigo." Fernando sentiu algo apertar em seu peito. Aquela menina tinha o mesmo fogo nos olhos que Marta, o mesmo espírito que o havia apaixonado tantos anos atrás. "Sente-se." Marta apontou para uma cadeira bamba ao lado da mesa manca. "Embora eu não saiba se seu terno de grife vai sobreviver." Ele sentou sem responder à provocação. A mesa estava posta para 4 pratos desparelhos, 4 pães de queijo num prato, uma panela de feijão. Aquela era a janta. "São seus?", perguntou ele, embora já soubesse a resposta. As crianças. Marta sentou-se à sua frente, mantendo distância. "Não, eu as encontrei na rua e decidi colecionar." "Marta, o que você esperava, Fernando? Que eu ficasse congelada no tempo esperando por você?" "A vida seguiu. Eu segui." "Quem é o pai?" A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia. Marta o olhou com algo que era metade dor, metade fúria. "Isso não é problema seu, não mais. Houve um tempo em que não havia segredos entre eles quando eram jovens, quando Fernando ainda era um estudante de arquitetura, com mais sonhos que dinheiro, quando Marta trabalhava na padaria do tio e guardava-lhe o pão do dia anterior. Casaram-se em uma cerimônia simples, 20 convidados, um vestido emprestado, mas foram felizes. Ou assim Fernando acreditava, até que chegou a oferta, a oportunidade da vida dele, um sócio investidor que queria financiar seu primeiro grande projeto. Mas havia uma condição: ele tinha que ir, se mudar para a capital,
Trabalhar dia e noite por anos. Volto em 2 anos, ele havia prometido. 3 no máximo. Vou construir nosso futuro. Ela havia chorado, implorado para que ele não fosse, mas ele estava cego de ambição, jovem e estúpido. Voltarei por você, ele havia dito. Eu juro, nunca o fez. Sei que não tenho o direito de estar aqui, disse Fernando agora a voz mais baixa. Sei que te falhei, que quebrei todas as minhas promessas, todas. Marta soltou uma risada sem humor. Não, Fernando, você não só quebrou suas promessas, você me despedaçou. Você me deixou sozinha quando... Ela parou e engoliu em seco. Seus olhos brilhavam, mas ela não ia chorar, não na frente dele. Quando o quê? Nada. Esqueça. Marta, por favor, por favor. Ela se levantou bruscamente, a cadeira arranhou o chão. Você vem depois de 15 anos com um envelope e um por favor. Acha que isso é suficiente? Fernando também se pôs de pé, deixou o envelope na mesa. Não vim pedir perdão. Vim te dar o que sempre te pertenceu. Ela olhou para o envelope como se fosse uma cobra. Não quero seu dinheiro. Não é caridade. É seu por direito. Não preciso de nada de você. Marta, abra-o. Não, seu grito ecoou nas paredes nuas. Lá fora as crianças silenciaram de repente. Marta respirou fundo, tentando se acalmar. Olhe para você, disse Fernando suavemente. Olhe para esta casa, as crianças descalças, a comida que mal dá. Mas é meu. Tudo isso é meu. Eu o ergui com minhas mãos, com minha dignidade intacta. E ali estava a razão pela qual ele se apaixonara por ela, aquela dignidade feroz, aquele orgulho que não se quebrava nem mesmo quando tudo o mais desmoronava. Eu sei, disse ele, e eu te admiro por isso. Sempre admirei. Admiração. Marta riu, mas havia lágrimas agora escorrendo por suas bochechas. Não quero sua admiração. Eu queria que você estivesse aqui. Quando perdi? Ela cobriu a boca. Havia dito demais. Fernando se aproximou um passo, depois outro. O que você perdeu? Ela negou com a cabeça. Marta, por favor, me diga. Nosso filho. As palavras saíram como um sussurro quebrado. Perdi nosso filho 2 meses depois que você foi embora. O mundo de Fernando parou. Todo o som desapareceu. Só restou aquele golpe, aquela verdade que acabara de quebrar algo dentro dele que nunca poderia ser reparado. Você estava grávida. 3 meses. Eu ia te contar no dia anterior à sua partida, mas você estava tão empolgado com sua oportunidade. Não quis estragar seu momento. Fernando desabou na cadeira. Suas mãos tremiam. Eu não sabia. Claro que não sabia. Porque nunca ligou, nunca escreveu, desapareceu como se nunca tivéssemos existido. O envelope permanecia na mesa entre eles, um retângulo branco que continha segredos que podiam mudar tudo ou destruir o pouco que restava. Abra-o, disse Fernando com a voz embargada. Por favor. Depois disso, se quiser que eu vá embora, eu irei e nunca mais você me verá. Marta olhou para o envelope. Suas mãos tremiam ao alcançá-lo. O que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo o que ela acreditava saber sobre esses 15 anos de abandono. Marta abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia documentos, muitos documentos. Ela os desdobrou sobre a mesa manca um por um. Seu rosto mudou à medida que lia. Primeiro confusão, depois incredulidade, finalmente algo parecido com choque. O que é isso, certificados bancários? Respondeu Fernando. Em seu nome. Isto diz... Marta releu como se as palavras pudessem mudar. Isto diz... 20 milhões de reais. Sim, você está louco. Ela jogou os papéis sobre a mesa. Acha que pode me comprar? Que pode chegar aqui com dinheiro e apagar tudo? Não é isso. Então o que é? Fernando se levantou e caminhou até a janela. Lá fora as 3 crianças brincavam no quintal de terra. Sofia empurrava os irmãos em um balanço feito de pneu velho e corda. Quando fui embora, ele começou, assinamos papéis, lembra? Assinamos muitas coisas. O casamento, a hipoteca da casa que você nunca terminou de pagar. Não outros papéis. Meu sócio, o investidor, insistiu. Disse que era proteção, que se algo me acontecesse você estaria coberta. Marta franziu a testa, tentando se lembrar. Eu estava tão empolgada por você ir realizar seu sonho que assinei sem ler. Confiava em você. Esse documento estabelecia que 50% de tudo o que eu ganhasse seria seu automaticamente, independentemente de estarmos juntos ou não. Silêncio. Um silêncio tão profundo que se podia ouvir o vento movendo as folhas secas do quintal. Você está dizendo que cada prédio que construí, cada projeto que completei, cada real que ganhei nestes 15 anos,
Metade sempre foi sua legalmente. Por contrato, Marta desabou na cadeira. Suas pernas não a sustentavam. Então por que vivo assim? Sua voz era apenas um sussurro. Por que meus filhos andam descalços? Por que comemos feijão todos os dias? Porque você nunca reclamou o que era seu. E eu? Fernando fechou os olhos. Eu fui um covarde. Explique-se. Depois do primeiro ano, quando o negócio explodiu, quando o dinheiro começou a chegar, eu sabia que devia voltar a cumprir minha promessa. Mas a cada mês que passava, era mais difícil. Tinha tanto trabalho, tanta pressão. Eu dizia a mim mesmo, mais um mês, só mais um mês, e terei tudo pronto para voltar por ela. E um mês virou 6, 6 viraram um ano. Antes que eu percebesse, haviam passado 3 anos. Tentei ligar, mas seu número não existia mais. Vim te procurar, mas sua tia me disse que você havia se mudado, que não queria saber de mim. Marta enrijeceu. Minha tia morreu faz 10 anos. Eu sei, soube depois, mas para então já haviam passado 5 anos, e eu presumi que você havia refeito sua vida, que os 20 milhões se acumulando na sua conta eram minha forma de compensar. Compensar. A voz de Marta subiu de tom. Acha que dinheiro compensa você ter ido embora quando mais precisei? Que eu perdesse nosso bebê sozinha, que tivesse que implorar por um trabalho, que meus filhos crescessem pensando que a mãe deles não vale nada? Fernando se virou. Tinha lágrimas nos olhos. Não, nada disso compensa nada. Por isso vim não para te dar o dinheiro, mas para te dizer a verdade, para te pedir. Não, perdão. Não mereço perdão. Mas a oportunidade de conhecer essas crianças, de ajudar, de estar aqui. As crianças. Marta se levantou de um salto. Você quer conhecer meus filhos, depois de perdermos o nosso? A porta dos fundos se abriu. Sofia entrou, os olhos grandes e assustados. Mamãe, você está bem? Ouvimos você gritar. Marta respirou fundo. Limpou as lágrimas com o dorso da mão. Estou bem, meu amor. Volte lá para fora. Mas Sofia não se moveu. Olhou para Fernando com aquela desconfiança protetora que as crianças têm, que cresceram rápido demais. Ele está te incomodando, Fernando. Sentiu algo quebrar em seu peito. Essa menina que mal chegava aos 12 anos estava pronta para defender a mãe de um homem 3 vezes o seu tamanho. Não, Sofia, disse Marta com voz mais suave. Só estamos conversando. Vá com seus irmãos. Tem certeza. A menina saiu, mas deixou a porta entreaberta. Por precaução, Marta desabou novamente na cadeira. Parecia exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Quem é o pai? Perguntou Fernando de novo, mais suavemente. Desta vez, Marta o olhou por um longo momento. Havia algo em seus olhos, algo que Fernando não conseguia decifrar. Pedro disse, finalmente chamava-se Pedro. Trabalhava na construção civil. Era bom, gentil. Não era você, mas era bom. Morreu faz 4 anos. Acidente na obra. As crianças nem receberam indenização porque a empresa faliu. Fernando sentiu uma pontada de algo que poderia ser ciúme, mas era tarde demais para isso. Absurdo demais. Sinto muito. Não quero sua pena. Não é pena, é empatia. Sei o que é perder. Marta soltou uma risada amarga. Você, o milionário bem-sucedido que perdeu Fernando, a olhou diretamente nos olhos. Perdi você, a única mulher que amei. Perdi um filho que nunca conheci. Perdi 15 anos que nunca vou recuperar. Essas foram decisões suas. Eu sei, por isso estou aqui. Marta olhou novamente os documentos na mesa. 20 milhões de reais. Uma fortuna suficiente para mudar tudo, para dar a seus filhos educação, sapatos, um futuro. Mas a que preço? Se eu aceitar isso, disse lentamente. O que você quer em troca? Nada. Todos querem algo. Só me deixe estar nas vidas deles, na sua. Não como marido. Não sou louco o suficiente para pensar que isso é possível, mas como? Não sei, como amigo, como alguém que pode ajudar. Por quanto tempo? Até você se cansar de novo, até outro projeto te chamar? Era uma pergunta justa, e Fernando tinha uma resposta que soasse convincente. Não sei, ele admitiu. Só sei que estes 15 anos sem você foram vazios. Construí 30 edifícios. Ganhei mais dinheiro do que posso gastar. Mas toda noite, na minha cobertura vazia, eu olhava a foto do nosso casamento e me perguntava: valeu a pena? E valeu a pena? Fernando negou com a cabeça. Não, nada disso valeu te perder. Lá fora o sol começava a se pôr. As crianças entraram correndo com as bochechas vermelhas e o cabelo despenteado. Pararam ao ver Fernando ainda ali. Mamãe, estamos com fome, disse o menino do meio. Marta olhou para a panela de feijão, olhou para seus 3 filhos.
Olhou para os documentos na mesa e finalmente olhou para Fernando. O que ela decidisse naquele momento mudaria tudo para ela, para seus filhos, para o homem que ela um dia amou e que agora era um estranho milionário em sua humilde casa. Mas havia algo que Fernando ainda não lhe havia dito, algo que estava prestes a ser revelado e que faria tudo o que ele acabara de confessar parecer insignificante. Sentem-se para jantar, disse Marta a seus filhos. Sua voz era firme, mas Fernando notou o tremor em suas mãos enquanto servia o feijão. As 3 crianças se acomodaram à mesa. Sofia ajudou o caçula a subir em sua cadeira. Fernando permaneceu de pé, sentindo-se um intruso naquela intimidade familiar. Você também, disse Marta sem olhá-lo. Se vai ficar aqui, come conosco. Era mais uma ordem que um convite. Fernando sentou-se. O jantar foi silencioso. As crianças comiam rápido, claramente famintas. Sofia partiu seu pão de queijo ao meio e deu um pedaço ao irmão mais novo. Um gesto tão natural que era óbvio que o fazia todos os dias. Fernando mal conseguia engolir. Cada mordida lhe trazia culpa. Quando terminaram, Sofia começou a recolher os pratos. Deixe-me ajudar, ofereceu Fernando. Não precisa, respondeu a menina com frieza. Sofia, não seja mal educada, repreendeu Marta suavemente. Mas mamãe, não o conhecemos. Eu sei, meu amor, mas ele é um velho amigo. Sofia o olhou com ceticismo. Aos 12 anos ela já havia aprendido a desconfiar de velhos amigos que apareciam do nada. Depois de lavar os pratos em uma bacia com água fria, Marta levou as crianças para o quarto delas. Fernando ouviu suas vozes suaves, o ritual de sempre, um conto, orações, beijos de boa noite. Quando ela voltou, a lua já havia surgido. A casa estava iluminada apenas por um lampião a querosene. A energia elétrica tinha sido cortada de novo. A gente dorme rápido quando está cansado, disse Marta sentando-se à sua frente. Quando se trabalhou desde que o sol nasce até se pôr. Sofia também trabalha. Ajuda no armazém do vilarejo 3 dias por semana depois da escola. Ganha o suficiente para seus cadernos. Fernando sentiu algo quebrar em seu peito. Ela tem 12 anos e é mais forte que muitos adultos. Houve um silêncio. Fernando olhava a chama do lampião dançar. Você disse que veio me procurar, começou Marta. Que minha tia te disse que eu havia me mudado. Sim, 3 anos depois de eu ir embora. Minha tia Helena. Sim. Marta inclinou-se para a frente, os olhos brilhando à luz do lampião. Fernando, minha tia Helena morreu 2 anos antes de você ir embora. O mundo parou. Fernando a olhou confuso. O que? Helena, a irmã da minha mãe, morreu de câncer quando eu tinha 20 anos. 2 anos antes de nos casarmos. Mas eu falei com ela. Fui à casa dela. Uma mulher de cabelo grisalho preso em um coque morava na Casa Azul, no final da rua principal. Marta empalideceu. Aquela não era minha tia Helena. Então quem? Madalena? O nome saiu como um sussurro. A tia do Pedro, a mãe do pai falecido dele. Fernando não entendia nada disso. Não faz sentido. Por que a tia do Pedro, estaria naquela casa? Por que me mentiria? Marta se levantou e caminhou até uma caixa velha no canto. Remexeu lá dentro e tirou uma fotografia amarelada. Entregou-a a Fernando. Na foto, uma mulher jovem segurava um bebê. Ao lado, um homem de macacão de obras. Atrás deles, uma casa azul. Esta é Madalena quando era jovem, e esse é o avô do Pedro. Aquela casa tem sido da família deles por 3 gerações. Fernando estudou a foto. A mulher com quem ele havia falado que lhe dissera que Marta havia partido, que não queria saber dele. Não entendo por que ela me mentiu. Porque eu estava com Pedro. Marta sentou-se novamente, as mãos trêmulas. Quando você veio me procurar 3 anos depois de ir embora, eu acabara de conhecer Pedro. Haviam passado apenas 2 meses, mas Madalena era muito protetora com sua família. Quando viu um homem rico de terno caro perguntando por mim, ela presumiu que você vinha para causar problemas, para arruinar o que seu sobrinho estava construindo comigo. Fernando passou as mãos pelo cabelo. Sua mente corria. Então ela me mentiu, me disse que você havia partido para me afastar. Sim, e você não sabia que eu havia ido te procurar. Marta negou com a cabeça, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Nunca soube. Madalena nunca me disse. E eu? Eu presumi que você realmente me esquecera, que todas as suas promessas eram mentiras. Fernando se levantou bruscamente. A cadeira caiu para trás com um estrondo. Eu fui 3 vezes, Marta. 3 vezes naquele ano. A primeira vez ela disse que você havia se mudado, a segunda que você havia se casado, a terceira que você não queria me ver, que era para eu te deixar em paz. Meu Deus, Marta cobriu a boca. Eu morava a apenas 2 ruas dali.
se você tivesse perguntado a qualquer outra pessoa. Mas não o fiz. Confiei no que ela me disse. Pensei que respeitava seus desejos. O quarto girava. Anos de suposições de dor auto-infligida, de decisões baseadas em mentiras. Espera, disse Marta de repente. Você disse que voltou faz 5 anos que soube quando minha tia morreu. Sim, li o obituário dela no jornalzinho do vilarejo Helena Rodrigues. Pensei que era sua tia. Quando liguei para dar os pêsames, me disseram que você não tinha família próxima, que vivia sozinha com seus filhos. Mas eu não tinha tia Helena para então. Ela já havia morrido anos atrás. Fernando sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Então, de quem era o obituário, Marta caminhou novamente até a caixa e tirou um jornal velho. Desdobrou-o sobre a mesa. Lá estava Helena Rodrigues de Vargas. Esta era a esposa do prefeito, explicou Marta. Morreu faz 5 anos. Não tinha nada a ver comigo. Fernando desabou contra a parede. Tudo isso, todos esses anos baseados em confusões, coincidências e mentiras bem intencionadas. Eu poderia ter te encontrado, sussurrou. A qualquer momento nestes 15 anos eu poderia ter te encontrado de verdade. Mas não o fez. Porque acreditou no que lhe disseram, porque presumiu que eu havia seguido em frente. Porque foi um covarde que preferiu acreditar numa mentira confortável a vir aqui e lutar por mim. Marta limpou as lágrimas. Seu rosto era uma mistura de raiva, dor e algo mais. Algo que Fernando não conseguia identificar. Sabe o que é o pior? Perguntou ela. Que Madalena morreu faz 3 anos. Nunca poderei perguntar por que ela fez isso. Nunca saberei se ela realmente pensava que estava me afastando para me proteger, ou se... O quê? Ou se ela queria ter certeza de que eu ficaria com Pedro, de que a família dela não perderia a oportunidade de ter uma mãe para seus futuros netos. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de implicações. As crianças, disse Fernando lentamente. Você disse que a mais velha tinha 12 anos. Sofia tem 12. Isso mesmo. E nos separamos faz 15 anos. Isso mesmo. E você conheceu Pedro 2 meses antes de eu ir te procurar, o que significa 3 anos depois de você ir embora. Fernando fez os cálculos em sua cabeça. Seu rosto empalideceu. Marta, quando Sofia nasceu, exatamente ela, o olhou nos olhos e naquele momento Fernando soube. Soube antes que ela dissesse uma única palavra. 3 meses depois de conhecer Pedro, 9 meses depois de te perder. O mundo de Fernando parou por completo. Então Sofia é sua. As palavras saíram como um sussurro. Sofia é sua filha. Fernando não conseguia respirar. As palavras de Marta ressoavam em sua cabeça como sinos. Sofia é sua filha. Ele desabou na cadeira. Suas mãos tremiam tanto que teve que apertá-las contra os joelhos. Como a voz saiu quebrada. Como é possível? Você disse que perdeu o bebê. E perdi. Marta sentou-se à sua frente exausta. Perdi o primeiro, o que eu carregava quando você foi embora às 12 semanas. A médica disse que foi pelo estresse, pelo sofrimento. Mas então, 3 semanas depois, descobri que estava grávida de novo. Fernando a olhou sem compreender. Eram gêmeos, Fernando. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Marta. Agora eu estava grávida de gêmeos. Perdi mais Sofia. Sofia se agarrou à vida. Nasceu prematura, pesando apenas 2 quilos, mas sobreviveu. O mundo de Fernando cambaleou. Uma filha. Ele tinha uma filha de 12 anos, uma menina valente com tranças desarrumadas e fogo nos olhos, que havia estado vivendo na pobreza enquanto ele construía impérios. Por que não me disse? Sua voz era apenas um sussurro. Como? Como eu ia te dizer? Se você desapareceu? Mudei meu número 3 meses depois que você foi embora, porque não aguentava olhar para o telefone esperando uma ligação que nunca chegava. Quando voltei ao vilarejo depois de dar à luz, seu número também não funcionava. Eu poderia tê-la conhecido. Poderia ter estado lá para seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Mas não esteve. A voz de Marta se elevou. Não esteve quando ela nasceu roxa, e os médicos disseram que talvez não sobreviveria à noite. Não esteve quando ela teve pneumonia aos 6 meses, e eu fiquei acordada 3 dias seguidos implorando para que ela respirasse. Não esteve quando ela deu seus primeiros passos sozinha nesta casa vazia, porque eu estava trabalhando. Fernando se levantou e caminhou até o quarto onde as crianças dormiam. Parou na porta olhando pela fresta. Sofia dormia no meio com seus 2 irmãos mais novos aninhados contra ela. Seu braço protegia o caçula. Ela se parece com você, disse Marta atrás dele. Tem seu nariz, sua teimosia, seu jeito de franzir a testa quando está concentrada. Ela sabe. Não. Pedro sabia. Marta assentiu lentamente.
Ele soube desde o começo. Eu lhe disse a verdade antes de nos casarmos que estava grávida de outro homem que esse homem me havia deixado. Pedro disse que não se importava que amaria Sofia como se fosse sua, e amou, mais do que você, a amaria jamais. Havia veneno naquelas palavras. Veneno nascido de anos de dor. Ele a carregava nos ombros, ensinou-a a andar de bicicleta. Chamava-a de minha princesa. Quando morreu, Sofia chorou por semanas. Para ela, ele era seu pai, o único pai que conheceu. Fernando fechou os olhos. Cada palavra era uma facada. E os outros dois são do Pedro biologicamente seus, mas Sofia cuida deles como se fossem seus também. Essa menina tem 12 anos e já é mais mãe que muitas mulheres adultas. Fernando se virou para olhar Marta. Quero contar a ela. Não. Você não tem o direito de saber. Não. Marta cruzou os braços. Você não vai chegar aqui depois de 15 anos e destruir o mundo dela. Destruir. Marta, olhe onde ela vive. Olhe como se veste. Não acha que ela merece saber que tem um pai que pode dar a ela tudo? Tudo. Marta riu sem humor. Você vai dar tempo, memórias, noites em claro, quando ela tiver pesadelos, abraços quando o mundo parecer pesado demais. Sim, tudo isso. Eu vou tentar. Você vai tentar. Marta o empurrou no peito. Era um gesto fraco, mas carregado de anos de fúria. Minha filha não precisa de tentativas. Ela já teve abandono suficiente para toda uma vida. Não vou abandoná-la. Isso você disse de mim. O golpe acertou. Fernando recuou como se tivesse levado um tapa. Um barulho os fez virar. Sofia estava na porta do quarto, acordada com olhos enormes na escuridão. Por que estão brigando? Sua voz era pequena, vulnerável, nada como a menina feroz de antes. Marta correu para ela. Não é nada, meu amor. Volte a dormir. Ouvi gritos. Sofia olhou para Fernando com desconfiança. Quem é ele, mamãe? Por que está aqui? Marta abriu a boca, mas não saíram palavras. Olhou para Fernando com pânico nos olhos. Fernando ajoelhou-se para ficar na altura de Sofia. A menina deu um passo para trás, protegendo-se atrás da mãe. Meu nome é Fernando, disse ele suavemente. Sou um velho amigo de sua mãe. Por que a faz chorar? A pergunta era direta, acusatória e justa. Porque às vezes, quando os adultos falam de coisas do passado, dói. Mas não é culpa dele, é minha. Sofia o estudou com aqueles olhos que eram tão parecidos aos seus. Meu pai dizia que homem de verdade não faz mulher chorar. Fernando sentiu como se tivessem enfiado uma faca em seu coração. Seu pai estava certo e sinto muito. Sofia, por favor, volte para a cama, suplicou Marta. Ele vai ficar. Não sei. Sofia olhou para Fernando uma última vez. Então, com a seriedade de alguém muito mais velha que 12 anos, disse: Se você ficar, não faça minha mãe chorar de novo. Ela já chorou o suficiente. Voltou para o quarto, fechando a porta suavemente atrás dela. Marta desabou novamente na cadeira, soluçando. Fernando se aproximou inseguro e finalmente ousou pôr uma mão em seu ombro. Ela não o afastou. É igual a você, sussurrou ele. Forte, valente, protetora. É melhor que eu, melhor que nós dois. Ficaram assim por minutos, ou talvez horas. O tempo havia perdido significado naquela casa onde cada segundo pesava com a dor de 15 anos. Finalmente Marta limpou o rosto e se endireitou. Você precisa ir embora, Marta. Não esta noite, mas logo. Preciso pensar, processar tudo isso. E o dinheiro? Ela olhou os documentos ainda na mesa. Não sei. É demais. Tudo é demais. É seu por direito. Direitos não significam nada quando todo o seu mundo acabou de explodir. Fernando assentiu. Entendia, ou ao menos tentava entender. Posso voltar amanhã? Não sei. Por favor, só para conversar, para conhecê-la. Eles a ela. Marta fechou os olhos. Quando os abriu, havia uma determinação cansada neles. Há algo mais que você precisa saber. O que Sofia está doente? O mundo parou outra vez. Parecia que tudo o que Fernando aprendia naquela noite vinha com um custo emocional devastador. Doente como seu coração. Nasceu com um defeito. Os médicos disseram que precisaria de cirurgia eventualmente. Essa eventualidade chegou faz 6 meses e não tenho dinheiro para a operação. Custa mais do que ganharei em toda a minha vida. Fernando sentiu como se alguém tivesse arrancado o ar de seus pulmões. Quão grave é, se não for operada nos próximos meses? Marta não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Eu vou operá-la agora amanhã quando for necessário. Não é tão simples. Por que não? Porque se você aparecer de repente com dinheiro para salvar a vida dela,
Ela fará perguntas. Perguntas que não sei se estou pronta para responder. Então conte a verdade. E o quê? Que seu verdadeiro pai a abandonou antes que ela nascesse, que só apareceu quando descobriu que tem dinheiro em seu nome, que poderia ter estado lá todo esse tempo, mas escolheu não estar. Cada palavra era uma bala, e todas acertavam o alvo. Você tem razão, disse Fernando, a voz embargada em tudo. Mas isso não muda o fato de que minha filha está doente e eu posso salvá-la. Nossa filha. Nossa filha. Marta caminhou até a janela. Lá fora, a lua iluminava o quintal de terra onde seus filhos brincavam todos os dias. Dê-me uma semana, disse finalmente, uma semana para conversar com ela, para prepará-la. E se não tivermos uma semana, segundo os médicos, temos 3 meses, talvez 4. E você está disposta a arriscar isso? Marta se virou. Seu rosto era uma máscara de dor. Arrisquei tudo por ela, desde o momento em que nasceu. Você o que arriscou? Não havia resposta para isso. Porque a verdade era que Fernando não havia arriscado nada. Havia jogado pelo seguro. Havia construído seu império enquanto sua família desmoronava. Voltarei amanhã, disse ele. E todos os dias depois disso, até que me deixe fazer parte das vidas delas da forma que for, como for. E sua empresa, seus projetos que vão para o inferno. Tenho 15 anos para compensar. Marta o olhou por um longo momento, buscando sinceridade, buscando a armadilha, buscando o homem que um dia havia amado neste estranho milionário, que agora estava em sua casa. Está bem, disse finalmente, volte amanhã às 4, depois que Sofia voltar da escola. Era uma oportunidade pequena, frágil, mas uma oportunidade. Fernando assentiu e caminhou até a porta. Calçou seus sapatos caros, que agora pareciam obscenos naquele lugar de humildade. Fernando chamou Marta quando ele já tinha a mão na maçaneta. Ele se virou. Se você partir o coração dela, se a decepcionar como me decepcionou, não haverá dinheiro suficiente no mundo para protegê-lo de mim. Não era uma ameaça vazia, era uma promessa. E Fernando acreditou nela. Não farei isso, disse. Eu juro. Já não acredito em seus juramentos. Fernando saiu para a noite. Seu carro de luxo esperava na rua de terra. Contraste obsceno com as casas humildes ao redor. Sentou-se dentro, mas não ligou o motor. Simplesmente olhou para a casa de Marta. As luzes se apagaram uma por uma até que só restou escuridão. Ele tinha uma filha. Uma filha que estava morrendo. Uma filha que não o conhecia. Uma filha que amava outro homem como pai e só tinha dias para mudar 15 anos de ausência. O que Fernando não sabia era que alguém mais havia estado observando aquela noite. Alguém que havia escutado cada palavra, alguém cuja presença mudaria tudo outra vez. Porque em um vilarejo pequeno, os segredos nunca permanecem enterrados por muito tempo. Fernando não dormiu aquela noite. Ficou no único hotel do vilarejo, um quarto modesto com paredes finas e um colchão afundado tão diferente de sua cobertura na capital. Mas não era o desconforto que o mantinha acordado. Era a imagem de Sofia, sua filha, dormindo entre seus irmãos, protegendo-os mesmo em sonhos, com um coração doente que ele devia salvar. Às 6 da manhã, alguém bateu à sua porta, forte e insistente. Abriu para encontrar uma mulher de uns 40 anos com o cabelo preso em uma trança apertada e olhos que ardiam com fúria mal contida. Você é Fernando, não é? Não era uma pergunta. Sim, quem é você, Rosa, a irmã de Pedro? Ela empurrou a porta e entrou sem esperar convite. E vim te dizer para ir embora deste vilarejo antes que você destrua o pouco que resta à minha cunhada. Fernando fechou a porta e se virou para encará-la. Não sei o que você ouviu. Ouvi tudo. Rosa cruzou os braços. As janelas de Marta são finas, e eu moro na casa ao lado, a casa que era do meu irmão, a casa de onde cuidei dessas crianças quando Marta trabalhava 18 horas por dia para alimentá-las. Fernando sentiu o peso da acusação. Então você sabe que Sofia é minha filha. Sei que você abandonou Marta grávida, que meu irmão foi o homem que esteve lá quando você não estava, que Sofia chamou Pedro de pai até seu último suspiro. E eu respeito isso. Pedro foi um homem melhor que eu. Respeito. Rosa riu sem humor. Isso é o que você chama de aparecer com seu dinheiro sujo 15 anos depois. Não é dinheiro sujo. É dinheiro que legalmente pertence a Marta. E você acha que isso o torna melhor? Acha que dinheiro apaga 15 anos de ausência? Não, mas pode salvar a vida de Sofia. Rosa ficou em silêncio. Seu rosto suavizou-se apenas um pouco. Marta me contou sobre a operação de que ela precisa. Então você entende por que estou aqui. Entendo que um homem rico, com a consciência pesada, pensa que pode comprar sua redenção. Fernando sentou-se na beira da cama.
Estava cansado, tão cansado. Não estou tentando comprar nada, só quero ajudar. Ajudar? Rosa se aproximou. Você sabe quantas vezes Sofia me perguntou por que não tinha pai como as outras crianças? Quantas vezes a ouvi chorar porque as crianças na escola zombavam dela? Não sabia. Exato. Não sabia porque não estava aqui, porque escolheu não estar. Rosa respirou fundo, tentando se acalmar. Marta é como minha irmã. Essas crianças são meus sobrinhos. Eu as vi crescer, sofrer, lutar. E agora, você aparece como um salvador quando a única coisa que você tem sido é um fantasma. Você tem razão. Fernando levantou a vista em tudo. Mas isso não muda que Sofia está doente e que eu posso pagar a cirurgia. E depois o quê? Você fica ou desaparece de novo quando sua consciência estiver tranquila. Eu fico. Por quanto tempo? Uma semana, um mês, até seus negócios o chamarem de volta. O tempo que for necessário. Rosa o estudou buscando mentiras, buscando a armadilha. Meu irmão deixou algo antes de morrer, disse finalmente. Uma carta. Ele me pediu para entregá-la a Marta se algum dia você aparecesse. Fernando sentiu um calafrio. O que diz a carta? Não sei. Está lacrada, mas Pedro me fez prometer que a entregaria. Rosa tirou um envelope amarelado de sua bolsa. Eu ia entregar lá a Marta esta manhã, mas queria te ver primeiro, ver que tipo de homem você é. E o que você vê? Vejo um homem assustado, perdido, tentando consertar algo que talvez não tenha conserto. Rosa pôs o envelope na mesa. Mas também vejo um homem que finalmente apareceu. Tarde, mas apareceu. O que você quer que eu faça? Quero que seja honesto com Marta, com Sofia, com você mesmo. Rosa caminhou até a porta. E quero que entenda algo. Se você machucar essa menina, se você partir o coração dela, como partiu o coração de sua mãe, não haverá dinheiro suficiente para se esconder de mim. Era a segunda ameaça em menos de 12 horas, e Fernando acreditava em ambas. Rosa abriu a porta, mas parou. Mais uma coisa, Sofia tem uma consulta com o cardiologista amanhã na capital. Marta pediu dinheiro emprestado para o ônibus e a consulta. Se realmente quer ajudar, pode começar por aí. Que horas é a consulta? Às 10 da manhã no Hospital Central. Eu as levo. Marta não vai aceitar. Então convença-a, por favor. Não por mim, por Sofia. Rosa o olhou por um longo momento. Finalmente assentiu. Falarei com ela, mas não prometo nada. Saiu deixando Fernando sozinho com a carta de um homem morto, um homem que havia sido melhor pai para sua filha do que ele. Fernando olhou para o envelope. A letra era clara, cuidadosa. Para Marta, só se ele voltar. Pedro sabia, de alguma forma sabia que Fernando eventualmente retornaria. O que ele havia escrito? Advertências, conselhos, perdão? Fernando resistiu ao impulso de abrir a carta. Não era para ele, mas não podia deixar de se perguntar que segredos continha. Às 3 da tarde seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Olá, sou Marta. Sua voz soava tensa. Rosa me contou sobre a consulta. Posso levá-las, você e Sofia, e pagar a consulta e qualquer exame que ela precise. Sua caridade. Não é caridade, é responsabilidade. Eu devia ter estado lá desde o começo. Deixe-me estar lá agora. Houve um longo silêncio. Está bem, mas com condições. As que forem. Você não diz nada a Sofia ainda. É só um amigo que nos ajuda, nada mais. De acordo. E quando estivermos no hospital, você me deixa falar. Você só paga e fica calado. Entendido. E Fernando, sim, se isso é um jogo para você, se você pensa em desaparecer, depois me diga agora, porque não vou deixar você criar ilusões para minha filha, se não planeja ficar. Não é um jogo e não vou desaparecer. Isso você disse antes. A ligação terminou. Fernando ficou olhando para o telefone, perguntando-se se algum dia conseguiria reconquistar a confiança de Marta. O resto do dia ele passou fazendo ligações, cancelando reuniões, delegando projetos. Sua assistente estava confusa. Senhor Azevedo, está tudo bem? Não, ele havia respondido com honestidade, mas vai ficar. Às 6 da tarde ele caminhou até a casa de Marta. As crianças brincavam lá fora. Sofia as cuidava como sempre. Quando o viu, sua expressão endureceu. Olá, disse Fernando, mantendo distância respeitosa. Olá. Sua mãe me disse que você tem uma consulta amanhã. Sim. Sofia não o olhava nos olhos. Com o médico do coração. Você se incomoda se eu as acompanhar? Posso levá-las no meu carro. Por quê? Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Porque sua mãe é importante para mim e vocês são importantes para ela. Sofia finalmente o olhou. Meu pai dizia que palavras não significam nada sem ações.
Seu pai era um homem sábio. Havia orgulho em sua voz e dor. Queria que ele estivesse aqui. Eu também. E Fernando falava sério. Porque se Pedro estivesse vivo, Sofia teria um pai que sabia como amar, que sabia como ficar. Marta saiu da casa. Vestia seu melhor vestido, o único sem remendos visíveis. Já é hora de entrar, crianças, chamou. Os irmãos mais novos correram para dentro. Sofia o seguiu, mas antes de entrar olhou para Fernando uma última vez. Você vai fazer minha mãe chorar de novo. Vou tentar não fazer. Tentar não é suficiente. Entrou na casa deixando Fernando com Rosa, que havia aparecido em sua varanda. Ela é mais inteligente do que pensa, disse Rosa. Vê coisas, entende coisas, não a subestime. Não o farei. Bem. Rosa se virou para entrar em sua casa porque amanhã no hospital tudo poderia mudar. Os médicos poderiam dizer que não há tempo, que ela precisa da cirurgia já. E então, você terá que decidir o que é mais importante, seu conforto ou a vida de sua filha. As palavras ficaram flutuando no ar. Naquela noite, Fernando sonhou com um homem que nunca conheceu Pedro. Um homem que havia amado sua filha, que lhe havia dado tudo o que Fernando não pôde, e se perguntou se algum dia poderia estar à altura desse legado. O que não sabia era que amanhã, naquele hospital, descobriria algo que faria todo o resto parecer insignificante, porque os segredos do passado estavam prestes a colidir com a realidade do presente e nada voltaria a ser igual. Fernando chegou às 7 da manhã à casa de Marta. Demasiado cedo, mas não havia conseguido dormir. Marta abriu a porta com olhos cansados. Também não havia dormido. Chegaremos 3 horas antes, disse ela. Prefiro isso a chegar atrasada. Sofia saiu com sua melhor roupa, uma blusa que lhe ficava curta e uma calça com um remendo no joelho. Trazia o cabelo trançado com cuidado, tentando parecer mais velha, mais forte do que se sentia. A viagem para a capital foi silenciosa. Sofia olhava pela janela maravilhada por um mundo que raramente via. Marta mantinha as mãos apertadas no colo. Fernando dirigia consciente de que levava em seu carro o mais valioso que tinha. Uma família que não sabia como cuidar. O Hospital Central era um edifício imponente de concreto e vidro. Pessoas entravam e saíam constantemente. Ambulâncias, médicos, o cheiro de desinfetante e desespero. Na sala de espera de cardiologia, Sofia sentou-se entre sua mãe e Fernando. Suas pernas não tocavam o chão. Era tão pequena, tão frágil. Você sente dor? Perguntou Fernando suavemente. O quê? Seu coração dói. Sofia encolheu os ombros. Às vezes, quando corro muito, ou quando faz frio. Você tem medo? A menina o olhou com aqueles olhos que eram tão parecidos aos seus. Meu pai dizia que o medo só tem o poder que você lhe dá. Era um homem muito sábio. Sim. Sofia baixou a vista. Sinto falta dele todos os dias. Fernando sentiu uma pontada no peito, ciúmes absurdos de um homem morto que havia sido melhor pai em 4 anos do que ele em toda uma vida. Sofia Martins chamou uma enfermeira. Marta se levantou. Fernando também. Só pode entrar um acompanhante, disse a enfermeira. Marta olhou para Fernando. Havia pânico em seus olhos. Precisava que alguém mais ouvisse, que alguém mais entendesse. Você é o marido, disse a enfermeira a Fernando. Não era pergunta. Eu. Fernando olhou para Marta. Sim, disse ela, a mentira saiu fácil, necessária. É meu marido. Entraram juntos. Sofia entre eles. Como uma família que nunca foram. O doutor Silva era um homem de uns 60 anos com mãos firmes e olhos amáveis. O tipo de médico que havia visto muito sofrimento, mas ainda se importava. Revisou. Sofia ouviu seu coração. Olhou os exames antigos que Marta havia trazido em uma pasta gasta. Sua expressão tornou-se séria. Preciso fazer novos exames hoje. O que está acontecendo? Perguntou Marta. Sua voz trêmula. A válvula está se deteriorando mais rápido do que o esperado. Muito mais rápido. O que isso significa? Fernando inclinou-se para a frente. O médico olhou para ambos, depois para Sofia, que havia ficado muito quieta. Sofia, você pode nos esperar lá fora com a enfermeira. Preciso conversar com seus pais. A menina assentiu. Era madura demais para sua idade. Sabia que as notícias eram ruins. Quando a porta se fechou, o doutor Silva tirou os óculos. Sua filha precisa de cirurgia urgente, não em 3 meses, em 3 semanas, no máximo 1 mês. Marta levou a mão à boca. E se não, seu coração pode falhar a qualquer momento. Um esforço muito grande, uma emoção muito forte, qualquer coisa poderia ser o detonador. Quanto custa a cirurgia? Perguntou Fernando. Com os exames prévios, a equipe especializada à recuperação,
Estamos falando de 800 mil reais, talvez 1 milhão. Marta desmoronou. Era mais dinheiro do que veria em toda a sua vida. Eu pago, disse Fernando imediatamente. O médico assentiu sem surpresa. Havia visto esse cenário muitas vezes. Há outro problema. O quê? O tipo sanguíneo de Sofia é muito raro. AB negativo. Se houver complicações durante a cirurgia, precisaremos de doadores compatíveis e as reservas no banco de sangue estão baixas. Eu sou negativo, disse Fernando. Marta o olhou com choque. Como você sabe seu tipo sanguíneo? Faço exames regulares. Parte da minha rotina. O médico fez uma anotação. Isso é bom, muito bom. Mas precisaríamos de pelo menos 2 doadores compatíveis. Por precaução. Farei o que for necessário, disse Fernando. Bem, vou agendar os exames para hoje. Os resultados teremos amanhã. Se tudo estiver como acredito, programaremos a cirurgia para daqui a 2 semanas. 2 semanas. 14 dias para que Fernando conhecesse sua filha, para que ela o aceitasse, para que entendesse que ele não era um estranho tentando comprar seu caminho para suas vidas. Saíram do consultório. Sofia estava sentada balançando as pernas, tentando parecer valente. O que o médico disse? Perguntou. Marta ajoelhou-se à frente dela. Você precisa de uma operação, meu amor. Logo. Eu vou morrer. Não. A voz de Marta embargou. Não, porque vamos consertar esse coração. Temos dinheiro. Sim. Marta olhou para Fernando. Temos ajuda. Sofia seguiu seu olhar. Estudou Fernando com aqueles olhos sábios demais. Por que você nos ajuda? Era a pergunta de 1 milhão. E Fernando não tinha uma resposta que pudesse dar. Não ainda. Porque é o certo a fazer. Ninguém faz nada só porque é o certo. Sempre há uma razão, Sofia. Marta a repreendeu suavemente. Não está tudo bem. Fernando ajoelhou-se também, ficando na altura dela. Você tem razão. Tenho razões e algum dia, se me deixar, eu vou te contar todas. Mas por enquanto você pode confiar que só quero ajudar. Sofia o olhou por um longo momento. Minha mãe confia em você, Marta hesitou. Fernando viu a dúvida em seus olhos. A pergunta não era se ela confiava nele para pagar a cirurgia, era se ela confiava nele para ficar, para não partir mais corações. Estou aprendendo a confiar de novo, disse Marta finalmente. Não era um sim, mas também não era um não. Os exames levaram horas, ecocardiogramas, radiografias, análises de sangue. Sofia foi valente. Não chorou nenhuma vez, embora Fernando visse como ela apertava os punhos quando as agulhas a picavam. Quando terminaram, já era noite. Sofia estava exausta. Adormeceu no carro, na volta, a cabeça apoiada no ombro da mãe. Obrigada, sussurrou Marta na escuridão. Você não tem que me agradecer. Sim, tenho, porque apesar de tudo você apareceu quando mais precisávamos. 15 anos tarde. Melhor tarde do que nunca. Fernando não tinha certeza de acreditar nisso, mas não discutiu. Quando chegaram ao vilarejo, já era meia-noite. Fernando carregou Sofia para dentro. A menina acordou no meio do caminho. Pai, murmurou, ainda dormindo. O mundo de Fernando parou. Você está em casa, meu amor, disse Marta rapidamente, tirando Sofia de seus braços. Mas era tarde. Fernando havia ouvido aquela palavra, aquele desejo inconsciente. Sofia abriu os olhos completamente. Percebeu o que havia dito. Seu rosto ficou vermelho. Sinto muito, eu estava sonhando. Está tudo bem, disse Fernando, embora sentisse como se alguém tivesse apertado seu coração. Não está tudo bem. Lágrimas corriam pelas bochechas de Sofia agora. Você não é. Correu para dentro, para seu quarto. Marta a seguiu. Fernando ficou na varanda sozinho, ouvindo os soluços abafados de uma menina que sentia falta de seu pai, um pai que não era ele. Rosa apareceu em sua varanda. Ouvi o que aconteceu no hospital. Como ela está? Mal. Precisa de cirurgia em 2 semanas. E você vai pagar. Sim. E depois de quê? Depois que você salvar a vida dela. O que vem depois? Você conta a verdade. Espera que ela te chame de pai. Fernando sentou-se nos degraus. Enterrou o rosto nas mãos. Não sei o que fazer. Faça direito. Pela primeira vez na sua vida, faça o certo. Rosa entrou em sua casa, mas antes de fechar a porta, acrescentou. E leia a carta do Pedro. Talvez ele tenha as respostas que você procura. Fernando olhou para o envelope que havia guardado no bolso, a carta de um homem morto. Um homem que havia sabido como amar quando Fernando só sabia como fugir. Abriu-a com as mãos trêmulas. As primeiras palavras o atingiram como um soco. Fernando, se você está lendo isso, significa que finalmente voltou.
Bem, porque há algo que Marta nunca te disse, algo que só eu soube, e agora você também tem que saber. Fernando leu, e a cada palavra, seu mundo desmoronava um pouco mais, porque o que Pedro havia escrito mudaria tudo, absolutamente tudo. Se você quiser saber como termina esta história incrível, assine agora. Não perca o desfecho. A carta tremia nas mãos de Fernando. As palavras de Pedro estavam escritas com letra clara, pausada, como se tivesse levado seu tempo, como se soubesse que cada palavra importava. Fernando, se você está lendo isso, significa que finalmente voltou. Bem, porque há algo que Marta nunca te disse, algo que só eu soube. E agora você também tem que saber. O bebê que Marta perdeu, o gêmeo de Sofia, não morreu por estresse. Morreu porque Marta tentou tirar a própria vida. 2 semanas depois que você foi embora, quando descobriu que estava grávida, ela tomou pílulas, não muitas, o suficiente para dormir para sempre, o suficiente para não acordar para a dor. Sua vizinha a encontrou. Chamaram a ambulância. Os médicos salvaram Marta e um dos bebês, mas o outro não sobreviveu. Quando conheci Marta 3 anos depois, ela ainda carregava essa culpa. Se culpava pela morte do seu filho. Se odiava por ter sido tão fraca, por ter escolhido a fuga em vez de lutar. Levou anos para ela se perdoar. Anos para aceitar que Sofia merecia uma mãe que não vivesse no passado. Conto isso não para que você a julgue, mas para que entenda quanta dor você lhe causou, quanto você a despedaçou. Se voltou, se está lendo isso, é porque quer fazer parte das vidas delas. Bem, mas precisa saber a verdade completa. Precisa entender que suas decisões tiveram consequências que quase mataram a mulher que você amava. Cuide delas, Fernando. Cuide de Sofia. Cuide de Marta. Não como eu fiz, mas como você deveria ter feito desde o começo. Com respeito, Pedro. Fernando leu a carta 3 vezes. Cada vez as palavras cortavam mais fundo. Marta havia tentado morrer por sua culpa. Havia estado tão desesperada, tão quebrada, que havia escolhido o esquecimento. Levantou-se e caminhou. Não sabia para onde. Seus pés simplesmente se moviam. Terminou na igrejinha do vilarejo. Fechada àquela hora. Sentou-se nos degraus. Quase a matei, sussurrou ele para a noite, e nunca soube. Como podia olhá-la nos olhos, sabendo disso? Como podia fingir que merecia uma segunda chance, quando a primeira quase a destruíra completamente? Seu telefone tocou. Era sua assistente. Senhor Azevedo, os investidores estão preocupados. O projeto Beira Rio precisa da sua aprovação. Se não assinar até sexta-feira, perdemos o contrato. Que o percam. O que disse que o percam, ou que outra pessoa assine? Não estarei lá. Mas, senhor, são 20 milhões de reais. Não me importa. Desligou. Apagou o telefone. Pela primeira vez em 15 anos, o dinheiro não importava. Ao amanhecer, bateu à porta de Marta. Ela abriu com olhos inchados. Também não havia dormido. O que você faz aqui tão cedo? Li a carta do Pedro. A cor abandonou o rosto de Marta. Que carta há que ele deixou a que Rosa ia te dar? Não sei do que você está falando. Marta, por favor, sem mais mentiras. Ela recuou. Suas mãos tremiam. Você não tinha o direito de ler essa carta. Eu sei, e sinto muito mais ali. E agora sei o que você fez. Marta desabou em uma cadeira. Enterrou o rosto nas mãos. Não queria que você soubesse. Por quê? Porque me envergonho a cada dia da minha vida. Me envergonho de ter sido tão fraca. Fernando ajoelhou-se à sua frente. Você não foi fraca. Você estava quebrada e eu te quebrei. Não. Marta levantou a vista. Eu tomei aquelas pílulas. Eu escolhi me render. Isso não foi culpa sua. Sim, foi. Tudo foi minha culpa. Não, você não me obrigou a fazer nada. Eu simplesmente não pude suportar a dor. Sofia sabe, Deus não e nunca saberá. O pânico encheu a voz de Marta. Prometa-me que nunca lhe contará. Eu prometo. Por que você veio me dizer que leu a carta? Fernando sentou-se no chão à sua frente, porque precisava que você soubesse que eu entendo, que não te julgo, que admiro sua força por seguir em frente. Não me sinto forte. Mas você é. Olhe tudo o que você construiu sozinha com 3 crianças sem ajuda. Tive ajuda. Pedro foi um bom homem. Mas isso não muda o que você fez. Você sobreviveu. Criou seus filhos, os amou. Isso é força. Marta chorou. Soluços que vinham do mais profundo. Anos de dor guardada. Fernando não sabia se podia abraçá-la. Se tinha. Ela se inclinou para ele e ele a segurou enquanto ela chorava. Vou salvá-la, sussurrou ele. Sofia, vou fazer tudo o que for necessário. Eu sei.
E depois, se me deixar, vou passar o resto da minha vida compensando estes 15 anos. Você não pode compensar o tempo perdido. Então vou criar tempo novo, melhores memórias. Marta se separou, limpou as lágrimas. Os resultados dos exames chegam hoje. O médico vai ligar e se disser que não há tempo, que a cirurgia tem que ser antes, então será antes. Marta, tenho que contar a verdade a Sofia antes da cirurgia. Por quê? Porque se algo der errado... Fernando não conseguiu terminar a frase. Nada vai dar errado, mas se der, ela merece saber que seu pai a amou, que sempre a amou mesmo quando não sabia que ela existia. Marta fechou os olhos. Dê a ela mais um dia, apenas um dia, para ser uma menina normal antes que seu mundo mude para sempre. Está bem. Um dia. O telefone de Marta tocou. Era o hospital. Sim, sua voz tremia. Ela ouviu. Seu rosto empalideceu. Entendo. Sim, estaremos lá. Desligou. Olhou para Fernando com olhos cheios de medo. Os resultados são piores do que pensavam. Querem operar de manhã. Se esperarmos mais, o risco é muito alto. Amanhã. Temos que estar no hospital às 6 da manhã. Um dia. Tinham um dia para se preparar, um dia para que Sofia soubesse a verdade. Um dia para que Fernando fosse pai pela primeira vez. Vou contar a ela hoje, disse Fernando esta noite. Tem certeza? Não. Mas é o certo a fazer. Marta assentiu, levantou-se e caminhou até o quarto onde as crianças dormiam. Então, prepare-se, porque quando você contar tudo, tudo vai mudar para todos nós. Fernando passou o dia preparando, ligou para o hospital, pagou adiantado, garantiu que tivessem o melhor cirurgião, as melhores enfermeiras, a melhor equipe. Ligou para seu advogado, mudou seu testamento. Se algo lhe acontecesse, tudo iria para Marta e as crianças. Ligou para sua mãe, com quem não falava há meses. Mãe, tenho uma filha. O quê? Uma filha de 12 anos e amanhã ela vai ser operada do coração. Sua mãe chorou. Fez promessas que ele não tinha certeza de poder cumprir, mas lhe deu sua bênção. Às 6 da tarde voltou à casa de Marta. Sofia estava no quintal sozinha. Olhando o pôr do sol, ele sentou-se ao lado dela. Você tem medo do amanhã? Sim. Eu também. Por que você teria medo? Fernando respirou fundo. Era o momento. Porque você é importante para mim, Sofia, mais importante do que você possa imaginar. Mal me conhece. Isso não é totalmente verdade. Sofia o olhou. Aqueles olhos tão parecidos aos seus. O que você quer dizer, Fernando? Olhou para a casa. Marta estava na janela, assentiu, dando-lhe permissão. Sofia, há algo que preciso te dizer, algo que você devia saber há muito tempo. A menina ficou tensa. O quê? Eu conheci sua mãe há muitos anos antes de você nascer. Éramos casados. Você é... Sofia se levantou de um salto. Você é o que foi embora, sim. O que a abandonou, sim. O que a fez chorar todas aquelas noites que eu a ouvia. Cada palavra era uma bala. Mas Fernando as tomou todas. Sim. E agora você vem bancar o herói? Não. Venho te dizer a verdade. Que verdade, Fernando? Se pôs de pé, olhou para essa menina feroz, valente e quebrada. Que você é minha filha Sofia. Eu sou seu pai. O mundo parou. O vento parou de soprar. Os pássaros pararam de cantar. Sofia o olhou. Depois olhou para a casa onde Marta havia saído para a varanda. Mamãe. Sua voz era pequena, assustada. Marta assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. É verdade, meu amor. Sofia olhou para Fernando, para Marta, de volta para Fernando, e então correu não para eles, mas para longe, para o campo, para qualquer lugar que não fosse ali. Fernando começou a segui-la, mas Marta o deteve. Deixe-a, precisa processar. E se ela não voltar, ela voltará. Sempre volta. Esperaram 1 hora, 2. Quando Sofia voltou, tinha os olhos vermelhos, mas seu rosto estava firme. Você vai me deixar de novo? Perguntou a Fernando. Não. Como eu sei, você não sabe. Só pode me dar a oportunidade de demonstrar. Sofia o olhou por um longo momento. Está bem, mas se me deixar, se nos deixar, nunca vou te perdoar. Não vou te deixar. Ela entrou na casa, deixando Fernando e Marta no silêncio da noite. Ela já sabe, disse Marta. Sim, e agora o quê? Agora a salvamos. Amanhã a cirurgia, o momento que determinaria se Fernando teria a oportunidade de ser pai ou se perderia tudo antes de começar. 5 da manhã. A casa estava em silêncio. Fernando não havia dormido. Ficou em seu carro a noite toda, vigiando, certificando-se de que nada de ruim acontecesse antes que amanhecesse. Às 5:30, as luzes da casa se acenderam. Marta saiu primeiro, depois Sofia. A menina trazia uma bolsa pequena.
Caminhava como se fosse para a escola, como se fosse um dia normal. Mas seus olhos contavam outra história. Medo, tanto medo. Pronta? Perguntou Fernando. Sofia assentiu. Não havia falado desde a noite anterior. Desde que soube a verdade. Rosa saiu para se despedir. Abraçou Sofia com força. Você é a menina mais corajosa que conheço. Você vai ficar bem. E se não, não diga isso. Mas se eu não acordar... Rosa olhou para Fernando com olhos que diziam: isso é culpa sua. Conserte. Você vai acordar, disse Fernando. Eu prometo. Você não pode prometer isso. Você tem razão, mas vou estar lá o tempo todo. E quando você acordar, vou estar te esperando. A viagem foi silenciosa. Sofia olhava pela janela. Marta apertava sua mão. Fernando dirigia muito rápido, depois muito devagar. Não sabia como lidar com aquele terror. No hospital, uma equipe completa o recebeu. Enfermeiras, médicos, tudo se movia muito rápido. Senhor Azevedo, obrigado por chegar cedo. Precisamos que assine estes documentos. Fernando leu. Riscos, complicações, possibilidade de morte. Assinou com a mão trêmula. Senhora Martins, precisamos que você também assine. Marta pegou a caneta, parou. E se eu tomar a decisão errada? Você não vai, disse Fernando. Como você sabe? Porque você é a mãe dela, e as mães sempre sabem. Marta assinou. Lágrimas mancharam. Levaram Sofia para uma sala de preparação, vestiram-lhe uma bata, colocaram-lhe um acesso intravenoso. A menina não chorou, mas apertava a mão da mãe tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Mamãe, se eu não acordar... Não diga isso. Mas se eu não acordar, cuide dos meus irmãos, diga a eles que os amo. Você mesma vai dizer a eles. E mamãe, me perdoe. Por quê? Por não ser suficiente, por custar tanto dinheiro a vocês... Por ser a razão pela qual você está sempre triste. Marta desabou, abraçou a filha com todo o seu ser. Você é a razão pela qual continuo viva. Você é meu tudo. Nunca, nunca pense que não é suficiente. Fernando observava da porta aquele momento, aquele amor, aquilo era o que ele havia perdido. O anestesista entrou. É hora. Não. Marta se agarrou a Sofia. Dê-me mais 1 minuto. Senhora, precisamos começar. 1 minuto, por favor. O médico assentiu. Saiu. Marta beijou a testa de Sofia, suas bochechas, suas mãos. Você é minha guerreira, minha luz, minha razão de viver. Eu te amo. Eu te amo mais, mamãe. Fernando se aproximou. Sofia o olhou. Sim. Sua voz era fria. Sei que não tenho o direito. Sei que acabei de aparecer, mas posso te abraçar. Sofia o olhou durante o que pareceu uma eternidade. Finalmente assentiu. Fernando a abraçou e sentiu algo quebrar em seu peito. Essa menina, sua menina frágil e forte ao mesmo tempo. Quando você acordar, sussurrou ele, vou estar lá, e todos os dias depois disso eu prometo. Você já me prometeu que não ia deixar a mamãe e deixou. Isso nunca mais vai acontecer. Palavras não significam nada, eu sei. Por isso vou te provar com ações a cada dia. Sofia se separou, olhou para sua mãe, depois para Fernando. Está bem, podem me provar. Levaram-na por aqueles corredores brancos em direção àquelas portas que diziam Centro Cirúrgico Pessoal Autorizado somente. Marta desabou. Fernando assegurou. Vamos perdê-la, soluçou ela. Vou perder meu bebê. Não, ela é forte, como você. E se não for suficiente, tem que ser. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Fernando. Sentaram-se na sala de espera. Marta rezava. Fernando simplesmente olhava o relógio. Tic-toc. Cada segundo uma eternidade. Na 3ª hora, uma enfermeira saiu. Família de Sofia Martins. Sim. Marta se levantou de um salto. Há complicações. Estão perdendo muito sangue. Precisamos do doador. Agora Fernando correu atrás da enfermeira. Levaram-no para uma sala. Colheram seu sangue rápido e eficiente. Ela está bem? Perguntou. Estão fazendo tudo o possível. Não era uma resposta, era uma evasão. Voltou para a sala de espera. Tonto fraco. Marta o viu e correu para ele. O que aconteceu? Complicações. Precisavam de sangue. Meu Deus. Sentaram-se e esperaram. 4ª hora, 5ª hora. Finalmente as portas se abriram. O Dr. Silva saiu. Sua bata tinha sangue. Seu rosto estava cansado. Marta não conseguia respirar. O médico tirou a máscara. A cirurgia foi um sucesso. Marta desabou. Fernando a segurou enquanto ela soluçava de alívio. Mas continuou o médico, as próximas 24 horas são críticas. Seu corpo sofreu muito. Perdeu muito sangue. Se passar esta noite vai ficar bem. Podemos ver, lá está na recuperação.
Em 1 hora podem vê-la, mas só por alguns minutos. Saíram deixando Fernando e Marta naquele limbo entre esperança e terror. Sobreviveu? Sussurrou Marta. Sim, mas ainda podemos perdê-la. Não vamos perdê-la. Como você sabe? Porque é sua filha, e você não desiste. Ela também não. Esperaram. Cada minuto pesava toneladas. Finalmente os deixaram entrar. Sofia estava rodeada de máquinas, tubos, fios. Seu peito subia e descia com a ajuda de um ventilador. Parecia tão pequena, tão frágil. Marta se aproximou, pegou sua mão. Estou aqui, meu amor. Mamãe está aqui. Fernando ficou atrás observando aquela cena que devia ter presenciado há 12 anos, o nascimento, os primeiros dias, todos os momentos que ele perdeu. Pode se aproximar, disse Marta sem olhá-lo. Não quero incomodar. Você é o pai dela. Tem o direito. Fernando se aproximou do outro lado da cama. Tocou a mão de Sofia. Era fria. Olá, a princesa, sussurrou. Você lutou bem, estamos orgulhosos. Os monitores apitavam constantemente. O respirador fazia seu trabalho. Uma enfermeira entrou. Precisam sair. Ela precisa descansar. Podemos ficar por perto? Perguntou Marta. Há uma sala de espera neste andar. Podem ficar lá. Saíram lentamente como se deixar o quarto fosse abandoná-la. Na sala de espera, Marta sentou-se exausta, quebrada. Obrigada, disse. Por quê? Pelo seu sangue, pelo dinheiro, por estar aqui. Você não tem que me agradecer por fazer o que devia ter feito desde o começo. Mas você está fazendo agora. Isso conta. Fernando sentou-se ao lado dela. Marta, preciso te perguntar algo. O quê? A carta do Pedro, quando ele disse que você tentou. Que tomou pílulas. Você alguma vez pensou em fazer isso de novo? Ela o olhou surpresa pela pergunta. Não, nunca. Houve momentos escuros quando Pedro morreu, quando eu não tinha dinheiro para comida. Mas não, nunca voltei a pensar nisso. Por quê? Por ela. Marta olhou para o quarto onde Sofia dormia. Porque ela me salvou tanto quanto eu a salvei. Fernando assentiu. Entendia. Você perguntou, Marta. Alguma vez pensou em... Não dessa forma. Mas houve noites em que desejei não acordar, noites em que o vazio era tão grande que eu não sabia como continuar. E o que te deteve? A esperança estúpida de que algum dia eu poderia consertar o que quebrei. E você acha que pode consertar? Não sei, mas vou tentar a cada dia pelo resto da minha vida. Marta pôs a cabeça no ombro de Fernando, exausta. Está bem, você pode tentar. Ficaram assim duas pessoas quebradas, tentando curar, unidas por uma menina que lutava por sua vida no quarto ao lado. As horas passaram, a noite caiu, os monitores continuavam apitando, o respirador continuava funcionando, e Sofia continuava lutando porque era uma guerreira como sua mãe, como seu pai devia ser. E amanhã, quando acordasse, tudo seria diferente ou tudo teria terminado. Dia 2 no hospital. Sofia ainda estava conectada às máquinas, mas seus sinais vitais eram estáveis, fortes. Está lutando, disse o Dr. Silva em sua visita matinal. Seu corpo responde bem. Marta chorava de alívio. Fernando simplesmente olhava sua filha maravilhado com sua força. Quando ela vai acordar, perguntou. Logo, talvez hoje, talvez amanhã. Seu corpo decide. Quando o médico saiu, Fernando notou que Marta o olhava estranhamente. O que foi? Preciso te dizer algo agora. Agora, antes que ela acorde, antes que seja tarde. Fernando sentiu um peso no peito. Já havia tantas revelações, tantos segredos. O que mais podia haver? Está bem, diga. Marta olhou para a porta. Certificou-se de que estavam sozinhos. Os outros meninos, Diego e Mateus. O que acontece com eles? Não são do Pedro. Fernando franziu a testa. Não entendo. Você disse que eram filhos dele. Eu disse que Pedro era o pai deles, e foi em todos os sentidos que importam, mas biologicamente. O mundo de Fernando começou a girar. Não. Sim. Não é possível. É. Fernando se levantou, caminhou até a janela. Precisava de ar, espaço, algo. Você está dizendo que os 3 são seus? As palavras saíram como um sussurro. Sofia, Diego, Mateus, os 3. Como Marta limpou as lágrimas que já corriam. Depois que Sofia nasceu, depois que sobreviveu, jurei nunca mais te procurar. Havia fechado aquele capítulo, mas 2 anos depois, vim para a capital procurar um trabalho melhor, algo que me permitisse dar a Sofia uma vida melhor. Fui e te vi em um café com uma mulher rindo feliz, como se nós nunca tivéssemos existido. Fernando fechou os olhos. Recordava aquele tempo, as mulheres, as festas, tentando preencher o vazio com qualquer coisa que o distraísse.
Não fui falar com você, só te observei. E naquela noite no hotel onde eu estava hospedada, chorei. Chorei por tudo o que havia perdido, por tudo o que você havia escolhido sobre nós. Marta, deixe-me terminar. Sua voz era firme. No dia seguinte voltei para o vilarejo, e Pedro estava lá no ponto de ônibus me esperando. Ele havia ido me procurar porque Rosa lhe contou que eu havia ido para a capital. Ele sabia por que você foi. Sabia que eu precisava fechar aquele capítulo. Me levou para casa, fez café, me deixou chorar, e aquela noite, eu precisava me sentir viva. Precisava esquecer. Pedro foi gentil, paciente e aconteceu. Fernando apertou os punhos. Não tinha o direito de sentir ciúmes, mas sentia. Fiquei grávida naquela noite de gêmeos outra vez. Diego e Mateus. Então são do Pedro, não são. Marta negou com a cabeça. Os médicos disseram que era impossível, que eu havia engravidado antes daquela noite, pelo menos 2 semanas antes. Fernando se virou lentamente. 2 semanas antes, sim, mas você e eu não. Faz anos que não. Marta se pôs de pé, caminhou até ele. Você se lembra do último dia, antes que você fosse embora na manhã, antes de você embarcar naquele avião? Fernando lembrava. Como não ia lembrar? Haviam feito amor lento, doloroso, sabendo que era um adeus. Isso foi faz 15 anos. 14 anos e meio quando engravidei dos gêmeos. Os números não batiam na cabeça de Fernando. Não é possível. Sofia já tinha quase 2 anos para então. Exato. E eu vinha usando proteção desde que ela nasceu, pílulas, tudo, porque não podia arriscar outra gravidez. Então, como os médicos disseram que era um caso extremamente raro, esperma viável, que havia permanecido latente, ou uma gravidez críptica, que não foi detectada. Algo medicamente improvável, mas não impossível. Fernando sentou-se. Suas pernas não o sustentavam. Você está dizendo que de alguma forma, anos depois, você engravidou de mim. Os médicos fizeram exames depois que eles nasceram, testes de DNA, porque Pedro precisava saber, merecia saber se eram filhos dele. E o que disseram os exames? Que biologicamente não eram do Pedro. O médico sugeriu que talvez tivesse havido outra pessoa, mas eu jurei que só havia estado com você, que Pedro era o primeiro depois de você. Então os exames estavam errados. Isso pensei por anos. Acreditei até faz 6 meses, quando Sofia precisou da cirurgia e lhe fizeram exames de sangue extensivos que encontraram um marcador genético raro, extremamente raro, 1 em 1 milhão. O médico disse que se seus irmãos compartilhassem esse marcador, significaria que definitivamente tinham o mesmo pai biológico. Fernando podia ver onde aquilo ia dar. E eu fiz exames em Diego e Mateus sem dizer a ninguém, precisava saber. Marta tirou um envelope de sua bolsa. Os resultados chegaram no dia anterior à sua aparição. Entregou-lhe o envelope. Fernando o abriu com as mãos trêmulas. Os 3 meninos, Sofia, Diego, Mateus, todos compartilhavam o mesmo marcador genético raro. Todos são meus. Sim. Os 3. Sim. Fernando olhou para Sofia na cama. Depois pensou nos 2 meninos em casa com Rosa. Seus filhos, todos eles. Pedro sabia. No final. Sim. Eu lhe disse quando os resultados confirmaram o que ele sempre suspeitou, 1 semana antes de morrer. E o que ele disse? Disse que não importava que ele os havia criado, que ele era o pai deles, que o DNA não definia o amor. Fernando sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas. Ele era um homem melhor do que eu poderei ser jamais. Você não sabe. Ainda não tentou. Os criou por anos, sabendo que não eram filhos dele, sabendo que eram seus. Corrigiu Marta e escolhendo amá-los de qualquer maneira. Por que você me diz isso agora? Porque se algo acontecer com Sofia, se ela não acordar, você precisa saber que tem outros 2 filhos que precisam de você, que merecem conhecer seu pai. Mas eles acreditam que Pedro é o pai deles. E foi. Mas você também é. Os 2 podem ser verdade. Fernando caminhou até a cama de Sofia, tocou sua mão. Tenho 3 filhos. Sim, e estive ausente para todos eles. Mas você está aqui agora. É suficiente. Não sei, mas é um começo. A porta se abriu. Uma enfermeira entrou. Há 2 crianças na recepção. Dizem que são irmãos da paciente. Os trouxe uma senhora chamada Rosa. Marta olhou para Fernando com pânico. Não podiam ficar sozinhos. Rosa devia tê-los trazido. Você quer que eles se vão? Não, mas como eu explico a eles? Como eu digo que o homem que está aqui é? Não lhes dizemos nada ainda. Sou apenas o amigo que ajudou, nada mais. Tem certeza? Não, mas não vou confundi-los mais no meio disso. Desceram para a recepção. Diego e Mateus esperavam com Rosa.
Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Sofia está bem? Perguntou Diego. Está melhor, disse Marta abraçando-os. Está lutando. Mateus o caçula olhou para Fernando. Você é o senhor rico, Fernando se ajoelhou. Meu nome é Fernando. Sou amigo de sua mãe. E você salvou Sofia. Os médicos a salvaram. Eu só ajudei. Obrigado. O menino o abraçou, simples e inocente, sem saber que abraçava seu pai. Fernando o segurou. Este menino, seu filho, que cheirava a sabão barato e terra, que tinha seus olhos, seu nariz. Diego, mais reservado, observava. Rosa diz que você é importante, não tanto quanto vocês. Você vai ficar? Era a pergunta que todos faziam, a pergunta que Fernando ainda não sabia como responder com certeza. Vou tentar. Tentar não conta. Meu pai dizia que ou você faz ou não faz. Todos citavam Pedro. Este homem fantasma que havia sido o melhor pai sem sangue compartilhado do que Fernando com todo o seu DNA. Você tem razão, então sim, eu vou ficar. Diego assentiu, aceitando a promessa, confiando quando não deveria. Levaram-nos à lanchonete, compraram comida, as crianças comeram com fome. Falaram de Sofia, de quanta falta sentiam dela, de como cuidavam de sua cama vazia. Fernando os observava, essas crianças, seus filhos com vidas completas que ele nunca conheceu, memórias que não compartilhava, histórias onde ele não existia. Como se recuperava disso, como se tornava pai para crianças que já tinham um embora, esse pai estivesse morto. Rosa se aproximou dele enquanto Marta levava as crianças ao banheiro. Você já sabe. O que são seus? Vejo como você os olha. Marta me disse. Pedro me disse também antes de morrer. E o que você pensa? Penso que a genética não faz um pai, mas a ausência também não faz com que você deixe de ser um. Rosa o olhou diretamente. Essas crianças precisam de um pai. Você precisa ser pai. Mas precisam de tempo. Todos precisam. Quanto tempo? O que for necessário. Quando voltaram ao quarto de Sofia, algo havia mudado. Os monitores apitavam diferente. O Dr. Silva estava lá revisando. O que está acontecendo? Marta correu. Olhem. O médico apontou. Os olhos de Sofia se moviam sob as pálpebras. Seus dedos se flexionavam. Está acordando. As pálpebras de Sofia se moveram uma vez, duas vezes. Meu amor, estou aqui. Marta pegou sua mão. Mamãe está aqui. Os olhos de Sofia se abriram lentamente, desorientados, buscando focar. Mamãe. Sua voz era um sussurro rouco pelo tubo que acabavam de remover. Sim, meu amor, estou aqui. Morri não. Marta riu entre lágrimas. Você está viva. Você lutou e venceu. Sofia olhou ao redor, viu as máquinas, os fios, depois viu Fernando. Você veio. Eu disse que estaria aqui. Pensei que estava mentindo. Não menti. Diego e Mateus se aproximaram timidamente da cama. Sofia. Diego tocou sua mão com cuidado. Você nos assustou. Sinto muito. Você não tem que pedir perdão, disse Mateus, subindo na cama com cuidado. Só não faça isso de novo. Sofia sorriu fracamente. Depois olhou para sua mãe. Quanto tempo? 2 dias, mas já passou, você já está bem. Me dói. Eu sei, mas vai melhorar. O médico prometeu. O Dr. Silva entrou, revisou os sinais vitais, sorriu. Você é uma guerreira, Sofia. Seu coração está batendo forte. Já não vou morrer. Não por muito, muito tempo. Posso ir para casa. Em alguns dias precisamos ter certeza de que tudo cura bem. Quando o médico saiu, Sofia olhou para Fernando de novo. É verdade o que você disse antes da cirurgia. Que parte, que você é meu pai. As crianças ficaram paralisadas. Marta também. Sofia, não é o momento, começou Marta. Quero saber. Quase morri. Mereço saber. Ela tinha razão. Havia lutado por sua vida. Merecia a verdade. Sim, disse Fernando. Eu sou seu pai biologicamente. Diego olhou para Fernando, depois para sua mãe. O que isso significa? Significa que há muito tempo antes que vocês nascessem, eu conhecia a mãe de vocês, explicou Fernando com cuidado. E nos amamos, mas cometi um erro terrível. Fui embora quando não devia ter feito isso. E agora você volta? Perguntou Diego com desconfiança. Sim. Por quanto tempo? Para sempre. Isso é o que o pai do meu amigo Carlos disse. Ele foi embora depois de 2 meses. A observação infantil cortava mais do que qualquer acusação adulta. Entendo que você não confia em mim. Não deveria. Ainda não. Mateus o caçula olhou para Fernando com olhos curiosos. Você também é meu pai, Marta interveio rapidamente. Mateus, é complicado. Não interrompeu Fernando. Havia tomado uma decisão. Não é complicado. Sim, Mateus, também sou seu pai. E de Diego, os 3. Diego parecia atordoado.
Os três. Mas meu pai, Pedro. Pedro foi o pai de vocês em todos os sentidos que importam, disse Fernando com firmeza. Ele os criou, os amou, os ensinou. Eu só compartilhei sangue com vocês, mas ele foi o verdadeiro pai de vocês. Diego processava a informação. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não quero outro pai. Quero o meu. Eu sei. E nunca vou tentar substituí-lo. Ninguém poderia. Então o que você é, Fernando, não tinha resposta. O que ele era? Um estranho com dinheiro, um pai ausente tentando compensar um homem quebrado, buscando redenção. Sou alguém que quer conhecê-los, estar nas vidas de vocês, ajudá-los. Se me deixarem. E se não te deixarmos? Perguntou Sofia da cama. Então eu respeito, mas não desisto. Vou estar aqui de qualquer maneira, mesmo que seja de longe. Sofia o olhou, avaliando, decidindo. Está bem, você pode ficar por enquanto. Obrigado. Mas temos regras. Quais você não faz a mamãe chorar? De acordo, não nos promete coisas que não pode cumprir. Entendido. E se você for embora de novo, nunca mais volte. A última regra pesava mais que as outras duas juntas. Aceito. Marta observava. Seu rosto era uma mistura de esperança e terror. Esperança de que isso pudesse funcionar. Terror de que tudo voltasse a desmoronar. Rosa entrou com comida, parou ao ver a cena. Os três filhos ao redor da cama, Marta e Fernando de ambos os lados como uma família. Interrompo. Não, disse Sofia. Já terminamos de conversar e decidimos dar a ele uma oportunidade, mas uma só. Rosa olhou para Fernando. Não a desperdice. Não o farei. Os dias seguintes foram uma dança cuidadosa. Fernando visitava todos os dias. Traía livros, brinquedos, mas sobretudo trazia tempo. Sentava-se com Sofia, escutava suas histórias, seus medos, seus sonhos. Conheceu Diego, que amava animais e sonhava em ser veterinário. Conheceu Mateus, que desenhava constantemente e via magia em tudo. E lentamente, muito lentamente, eles começaram a confiar. Uma semana depois da cirurgia, Sofia recebeu alta. Podia ir para casa. Fernando havia preparado algo. Com permissão de Marta, havia reformado a casa, não de maneira ostensiva, mas prática. Um telhado novo, eletricidade que funcionava, camas novas para as crianças. Quando chegaram, Sofia olhou ao redor com olhos enormes. Você fez isso. Queria que você viesse para um lar seguro. É demais. Não é suficiente. Nunca será suficiente para compensar os anos perdidos. Mas é um começo. Diego explorou sua nova cama. Mateus encontrou materiais de arte novos. Sofia simplesmente sentou-se no sofá reformado e chorou. Por que você chora? Perguntou Fernando preocupado. Porque pela primeira vez em muito tempo não tenho medo. Medo de quê? De que o telhado caia, de que a eletricidade falhe, de que não tenhamos o suficiente. Sofia o olhou. Obrigada. Era a primeira vez que ela lhe agradecia por algo. Você não tem que agradecer. Sim, tenho, porque isso. Isso significa que talvez você vá ficar. Eu vou ficar. Promete? Prometo. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam em suas novas camas, Marta e Fernando sentaram-se na varanda. Está conquistando-os, disse ela. Isso é bom. Sim, mas também me aterroriza. Por quê? Porque se você for embora, se os decepcionar, a dor será pior do que tudo o anterior. Não vou embora, Marta. Isso você disse antes, eu sei, mas desta vez é diferente. Como? Porque agora sei o que perdi e não vou perder de novo. Marta o olhou buscando a mentira, buscando a armadilha. Não encontrou nenhuma. Está bem, acredito em você. Por enquanto. Era suficiente por enquanto. Mas o que nenhum sabia era que o passado ainda tinha segredos. Mais o maior de todos. E quando viesse à tona mudaria tudo outra vez. Porque em um vilarejo pequeno, onde todos se conhecem, onde as histórias passam de geração em geração, alguns segredos são grandes demais para serem mantidos enterrados. E esse segredo envolvia não apenas Fernando e Marta, mas a verdadeira razão pela qual Fernando foi embora há 15 anos. Uma razão que nem ele mesmo conhecia completamente. Um mês depois, a vida havia encontrado um ritmo frágil, novo, mas um ritmo afinal. Fernando havia alugado uma casa no vilarejo perto, mas não invasivo. Passava as tardes com as crianças, as levava para a escola, ajudava com a tarefa. Sofia se recuperava bem. Seu coração batia forte e os pesadelos eram menos frequentes. Diego começava a chamá-lo de Fernando em vez de senhor. Mateus havia desenhado um retrato para ele que Fernando guardava em sua carteira. Marta observava tudo com cautela esperançosa,
como alguém que havia sido queimado tantas vezes que não confiava no fogo mesmo quando dava calor. Mas um domingo à tarde tudo mudou. Uma mulher chegou ao vilarejo mais velha e elegante e dirigia um carro caro. Perguntou por Fernando. Rosa a viu primeiro. Algo na mulher lhe pareceu familiar e inquietante. A mulher bateu à porta de Fernando. Ele abriu e ficou paralisado. Olá, filho. Mãe, o que você faz aqui? Vim conhecer meus netos ou pensava em escondê-los para sempre? Fernando a deixou entrar. Sua mãe Patrícia olhou ao redor com desaprovação mal disfarçada. A casa alugada era modesta para os padrões dela. Por que você veio realmente? Sua irmã me contou tudo sobre a menina, a cirurgia, os outros dois. Juliana tem a boca grande. É sua irmã. Estava preocupada. Fernando sentou-se. Já havia enfrentado muitos fantasmas. Sua mãe era outro. O que você quer? Quero saber por que você jogou sua vida fora por uma mulher de vilarejo e 3 bastardos. A palavra cortou. Fernando se levantou. Saia da minha casa. Fernando, sente-se. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Sim, temos. Sobre faz 15 anos. Sobre por que você realmente foi embora. Fernando ficou quieto. Fui embora porque tive uma oportunidade. Você foi embora porque eu te obriguei. O silêncio encheu o quarto. O quê? Patrícia suspirou, tirou as luvas lentamente, um gesto que Fernando lembrava de sua infância, sempre tirava as luvas antes das conversas difíceis. O investidor, o que financiou seu primeiro projeto, era seu pai. Pai morreu quando eu tinha 10 anos. Não seu pai de sangue, o homem que te deu seu sobrenome, que te criou. Sim, ele morreu. Patrícia o olhou diretamente, mas seu pai biológico estava vivo e queria te conhecer. O mundo de Fernando cambaleou. Do que você está falando? Casei-me com Rodrigo Azevedo quando engravidei de você. Ele sabia que não era dele, mas me amava. Te deu o nome dele, te criou como filho. Não, seu verdadeiro pai era Alexandre Rodrigues, o empresário, o milionário, o homem que apareceu 15 anos atrás com uma oferta que você não podia recusar. Fernando se desabou no sofá. Por que nunca me contou? Porque você ia se casar com aquela menina, ia ficar neste vilarejo esquecido. Ia desperdiçar seu talento. Ia ser feliz, corrigiu Fernando com amargura. Ia ser pobre, e eu havia lutado demais para nos tirar da pobreza. Não ia deixar você voltar para ela. Então o que você fez? Eu disse a Alexandre que você queria conhecer, lo que queria sua herança. Ele pôs as condições. Você queria o dinheiro. Tinha que deixar sua vida aqui, se mudar, trabalhar com ele, provar que era digno. E eu? Você era jovem, ambicioso. Quando te oferecia a oportunidade de conhecer seu pai real, de ser parte do império dele. Você não pensou 2 vezes. Mentira, eu duvidei. Marta. Marta era um obstáculo. Então me certifiquei de que você não viesse com ela. Como Patrícia baixou a vista. Pela primeira vez Fernando viu vergonha em seu rosto. Eu disse a Alexandre que você estava casado, que tinha compromissos. Ele disse que não importava, que você podia trazer sua esposa, mas eu não queria que aquela menina de vilarejo arruinasse suas oportunidades. O que você fez, mãe? Eu te disse que Alexandre exigia que você fosse sozinho, que era a condição dele. E a Marta eu fiz chegar uma carta. Fernando se levantou de um salto. Que carta? Uma carta sua. Ou assim ela pensou, dizendo que você havia conhecido outra pessoa, que o casamento havia sido um erro, que não o procurasse novamente. Você está mentindo. Tomara, mas não. Patrícia tirou um papel velho de sua bolsa. Esta é a cópia que guardei. Fernando a leu. Era sua letra. Ou uma imitação perfeita. Palavras cruéis que ele nunca escreveu. Despedidas que nunca deu. Marta recebeu isso, sim, 3 dias depois que você foi embora. Tudo fazia sentido. Por que Marta havia mudado seu número? Por que nunca o procurou? Por que quando ele finalmente tentou voltar, ela já estava com Pedro? Você destruiu minha vida. Eu te dei uma vida melhor. Você destruiu minha família antes que eu tivesse a oportunidade de criar. Eu te dei riqueza, sucesso, tudo o que você queria. Eu queria Marta, queria meu filho, queria a vida que estávamos construindo. Patrícia se pôs de pé. Você era muito jovem para saber o que queria. Tinha 23 anos, o suficiente para decidir. E olhe para você agora, milionário, bem-sucedido, vai me dizer que se arrepende a cada dia da minha vida. A porta se abriu. Era Marta. Havia escutado tudo da varanda. É verdade. Sua voz tremia. A carta. Fernando se virou. Eu nunca escrevi aquela carta, mas a recebi com sua letra, sua assinatura.
Minha mãe a falsificou. Marta olhou para Patrícia, anos de dor convertidos em fúria. Você me tirou 15 anos com o homem que amava. Eu dei a seu filho um futuro. Você tirou sua família. Eu tirei a pobreza, o estagnamento. Uma vida medíocre. Marta se aproximou de Patrícia. Duas mulheres, duas visões do mundo, duas ideias do amor. Seu filho tem 3 crianças que cresceram sem pai, que choraram perguntando por que não eram suficientes para que alguém as amasse, que viram a mãe trabalhar até a exaustão, que conheceram a fome, a vergonha, o abandono. Isso não é culpa minha. É exatamente sua culpa. E a de Fernando por acreditar nela. Fernando se pôs entre elas. Marta, eu não sabia. Eu sei, mas também não perguntou, não lutou. Presumiu que eu o havia esquecido e seguiu em frente. Era verdade, dolorosamente verdade. Patrícia caminhou até a porta. Vim te convidar para casa, Fernando. Seu pai Alexandre morreu no mês passado. Deixou tudo para você, 500 milhões de reais. Mas só se você voltar para a capital, se retomar o negócio. Não. O quê? Não fique com o dinheiro. Dê para Juliana. Não o quero, Fernando. É uma fortuna. É sangue sujo comprado com mentiras. Não o quero. Está sendo ridículo. Estou sendo pai. Algo que você nunca me ensinou a fazer. Patrícia o olhou por um longo momento. Finalmente assentiu. Algum dia você vai se arrepender. Já me arrependo de muitas coisas, mas esta decisão não será uma delas. Sua mãe se foi deixando silêncio em sua ausência. Marta sentou-se. Fernando também. 15 anos, sussurrou ela. 15 anos destruídos por uma mentira. Sinto muito. Não foi sua culpa. Não completamente. Devia ter lutado mais. Devia ter vindo antes. Devia ter. Marta pôs a mão sobre a dele. Já passou. Não podemos mudar isso. Então o que fazemos? Seguimos em frente com a verdade. Desta vez, a porta se abriu. Sofia, Diego e Mateus entraram. Haviam estado com Rosa. Quem era aquela senhora? Perguntou Sofia. Minha mãe, respondeu Fernando. Parecia brava. Estava. Por quê? Fernando olhou para Marta. Ela assentiu. Porque tomei uma decisão que ela não aprova. Que decisão? Ficar aqui com vocês para sempre. Sofia estudou seu rosto. Para sempre de verdade. Para sempre de verdade. E se ela voltar? E se te oferecer mais dinheiro? Não há dinheiro suficiente no mundo para me afastar de vocês de novo. Diego se aproximou timidamente. Podemos te chamar de pai. O coração de Fernando parou. Se quiserem. Mas tivemos outro pai, Pedro, e ele sempre será o pai de vocês. Ninguém pode substituí-lo, mas talvez possam ter 2, um em suas memórias e um aqui. Diego pensou, depois assentiu. Está bem, pai. Fernando. Mateus correu para abraçá-lo. Tem o pai de novo. Sofia ficou atrás. Observando, finalmente se aproximou. Mais uma oportunidade, disse, mas é a última. Eu sei, não a desperdiçarei. Ele a abraçou. E pela primeira vez em 15 anos, Fernando sentiu que estava exatamente onde devia estar. 6 meses depois. A casa de Marta agora tinha uma varanda nova. Fernando a havia construído com suas próprias mãos. Não contratou ninguém. Fez ele mesmo. Cada prego, cada tábua. As crianças brincavam no quintal. Sofia, completamente recuperada, corria com seus irmãos. Sua risada enchia o ar. Fernando e Marta se sentavam juntos observando. Feliz? Perguntou ela. Mais do que mereço. Todos merecemos segundas oportunidades. E nós temos uma segunda oportunidade. Marta o olhou. Havia amor em seus olhos, mas também cautela, cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Pergunte-me daqui a 1 ano, ou 5, ou 20, e talvez então eu tenha uma resposta. Era suficiente por enquanto. Fernando havia aprendido que o amor nem sempre vem com garantias, que a família se constrói dia a dia, que ser pai não se trata de sangue, mas de presença, e que às vezes o maior tesouro não é o que você constrói, mas o que quase perde e luta para recuperar. A lição. Esta história nos ensina que nunca é tarde para voltar para casa, que os erros do passado não definem nosso futuro, que o amor verdadeiro sobrevive ao tempo, às mentiras, até mesmo à ausência. Mas sobretudo nos ensina que as ações sempre falam mais alto que as palavras. Fernando perdeu 15 anos, mas ganhou o resto de sua vida. Não porque tinha dinheiro, mas porque finalmente entendeu o que realmente importava. O que você faria nesta situação? Escolheria o sucesso? Ou a família? A riqueza? Ou o amor? Deixe-me nos comentários. Se esta história te emocionou, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la
Alguém que esteja longe de casa, alguém que pense que é tarde para voltar, porque nunca é tarde, enquanto houver vida, enquanto houver amor, enquanto houver a bravura de enfrentar nossos erros e fazer as pazes com o nosso passado. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias que tocam direto o coração. Histórias de segundas oportunidades de famílias quebradas, que se reconstroem de amor, que sobrevive a tudo. O próximo vídeo te surpreenderá ainda mais porque todos temos segredos, todos carregamos dor e todos merecemos uma oportunidade de redenção. Nos vemos na próxima história. M.